Então vamos lá, nossa Bible School, nosso tema tem sido causas de maldição. Então nós já vimos algumas causas de maldição, né? Nós já falamos de algumas delas. A primeira delas que nós abordamos está lá na página 56, nós começamos, né? O primeiro sintoma fala de dom ministerial contaminado. Depois nós falamos sobre um pouquinho, essa aqui é enorme. Depois nós falamos de enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Depois nós falamos sobre esterilidade crônica, foi um outro assunto que nós abordamos, né? E em quarto lugar nós terminamos falando sobre quadros de desintegração familiar. Será que tem muito disso hoje, gente? Demais da conta, né? A nossa sociedade está esfacelada, está toda ferida, machucada por causa da desintegração. E hoje nós vamos tratar de um outro sintoma e vamos avançar um pouquinho mais sobre isso, sobre os sintomas de maldição. Vamos falar sobre insuficiência crônica, insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. O que significa isso? Pessoas que ganham um bom salário, às vezes, ou um salário suficiente para suas necessidades, mas vivem na bancarrota, vivem com problemas financeiros crônicos, né? E vocês vão ver que às vezes, é a minoria dos casos, tá, gente? Mas às vezes pode ser que tenha uma conotação espiritual. Geralmente, né, eu sempre digo que tem pelo menos 3 grandes problemas na área financeira. Primeiro é a não entrada de recursos, como por exemplo quando a pessoa perde o emprego, perde a entrada do dinheiro. Essa talvez seja uma das mais difíceis situações. Segundo, e o que é mais comum, é o que a gente chama da má administração dos recursos. A maioria das pessoas são destrambelhadas na área financeira, vocês sabem disso. Gastam mais do que ganham, não administram bem os seus recursos e com isso acabam vivendo com problemas crônicos. E existe um terceiro motivo de problemas financeiros, que é isso que nós estamos vendo aqui. São aquelas pessoas que às vezes até têm um bom salário, né? Têm uma boa entrada de recursos, mas mesmo assim vivem com problemas crônicos financeiros. E aí a terceira fonte de problema financeiro seria quando existe uma perseguição maligna, uma influência, uma maldição hereditária, ou maligna, ou espiritual, com relação à parte financeira. Tá bom? Existe isso. Existem demônios que agem na área de finanças. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios 6:10, que é o texto-chave de tudo aquilo que nós estamos abordando, de libertação, de cura, de restauração de vida e de fortalecimento do Senhor. Efésios 6:10, nós vamos usar como texto central aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, qual é o poder que opera em nós, gente? É o poder demoníaco? Jamais, em nome de Jesus. É o poder da alma do homem? Não. Nós sempre falamos sobre isso. As 3 fontes de poder. Qual é o poder que tem que operar em nós? Que nos liberta, que nos restaura, que opera maravilhas na nossa vida, que nos protege do mal. É o poder de Deus. Exatamente. É o único poder legítimo, biblicamente falando, é o poder de Deus que opera em nós. Se é o poder latente da alma, não é legal. Vai exaltar o homem, vai promover orgulho, vai trazer uma série de anomalias e geralmente é motivado, impulsionado e incentivado por demônios. O segundo poder são os poderes demoníacos, né? Forças do mal, né? Chamados de espíritos malignos, influências malignas, demônios, como comumente são chamados, entidades, espíritos das trevas, a mesma coisa, tá? São anjos caídos, são agentes de Satanás para promover a desgraça humana. E o terceiro é o poder legítimo, é o poder que opera na vida do crente, que é o poder de Deus. Então, quando ele fala, no demais irmãos, fortalecei-vos no
Senhor. A minha força vem de quem? Do Senhor. E na força do seu poder. Onde é que tem que estar apoiada a minha vida? No poder de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus. Nós sempre falamos aqui que a armadura tem todo um simbolismo bíblico, sim, mas também uma realidade no mundo espiritual. Você pode orar pedindo ao Senhor que coloque sobre o teu espírito, sobre o teu homem interior, a armadura descrita em Efésios 6. Como está aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então pode acontecer um dia mau comigo, com você, gente? Sim ou não? Sim. Todo dia a gente está bem? Não. Um dia ou outro a gente pode não estar legal. Quem já passou por isso? Agora sim, quando tem mais dia mau do que dia bom, aí já tem um problema crônico aí. Né? Porque o crente, ele pode até ter um dia mau, mas se tiver mais dia mau do que dia bom, opa, peraí, talvez tenham sintomas de maldição na vida da pessoa. É isso que nós estamos aprendendo aqui, tá bom? Então vamos para o quinto sintoma, que é insuficiência econômica contínua, ou seja, nunca está bom, sempre falta, sempre insuficiente, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes, tá? Então na área financeira, vamos aqui, página 71, a questão maior não é quanto a pessoa ganha, mas a suficiência desses recursos diante das suas necessidades. Tá bom, gente? E o cristianismo, ele prega a simplicidade. A gente pode ter coisas boas? Sim, desde que as coisas boas não tenham você. Fala comigo, eu posso ter coisas boas, mas as coisas boas não podem me ter. Ok? Mas você vai ver que o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida do cristão, se ele realmente quer viver a vida abundante, a vida plena, desprendido desse mundo, é o estilo de vida da simplicidade, singeleza de coração. Então a palavra é contra luxo, ostentação, querer viver para mostrar para os outros, querer viver uma vida de fachada, querer viver para mostrar para o vizinho que você tem um carro melhor, uma casa melhor. Porque se a gente vive esse estilo de vida, gente, a gente vai viver insatisfeito. Porque sempre o outro vai ter mais do que nós, sempre tem algo novo que o outro comprou. Você vai viver insatisfeito, é insatisfação crônica. E nunca vai ser feliz. Porque nunca está grato com aquilo que Deus já te deu. Entenderam, gente? Então, vive uma vida simples, um padrão simples. Se der para ter coisas boas, amém. Glória a Deus, Senhor, eu fico feliz por esse presente que eu ganhei, ou essa coisa que o Senhor me deu. Né? Deus te abençoa, ou através de pessoas, ou através do fruto do teu trabalho. Tá bom? Deus usa pessoas para nos abençoar, sim ou não? Sim. Mas a maioria das vezes Deus usa e nos abençoa. Ele nos abençoa através do fruto dos nossos trabalhos. Tá? Essa é a maneira mais comum de Deus te abençoar. Vamos lá então. É comum vermos pessoas que ganham o que seria bem mais do que suficiente para suas despesas, porém na metade do mês o saldo já está negativo. Gente, tem muita gente assim. De outra forma, muitas pessoas têm um ganho que mal daria para as despesas, porém no final do mês ainda sobrou. Né? Então, os aspectos principais desse ponto são suficiência e paz. Fala comigo, suficiência e paz. Então são duas coisas que tem que caminhar lado a lado. Suficiência
Ou seja, ter todas as minhas necessidades supridas pelo poder de Deus. E paz no sentido de que aquilo que eu conquistei, aquilo que eu lutei, o fruto do meu trabalho foi conquistado de maneira lícita, de maneira justa. Eu tenho paz com Deus, paz com os homens, paz com a minha consciência. Não é um dinheiro errado, não é um dinheiro ilícito, não é uma coisa equivocada do ponto de vista de Deus. Entendeu? Tem paz. Não vai abalar meu relacionamento com Deus. Paz é isso, gente. É um relacionamento harmonioso com Deus. Fala comigo, paz. É um relacionamento, harmonioso com Deus. E tem um outro versículo que Paulo fala, ele diz assim: seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Ou seja, se algo tirou a tua paz, provavelmente esse algo não é de Deus. Porque a paz de Cristo é o melhor árbitro, é a melhor referência, o melhor termômetro que nós temos para ver e para saber se aquilo vem de Deus ou não. Se aquele lugar que eu estou é de Deus ou não. Se aquilo que eu estou fazendo vem de Deus ou não. Amém? E suficiência no sentido de provisão. Nós temos aprendido com o pastor Volteri que prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus para o cumprimento da sua missão. E a sua missão é diferente da minha. A da Esther é diferente da... Eu sou diferente da Esther. Cada um tem uma missão diferente. Sim ou não? Sim. Então vai ter recursos diferentes, tem capacidades diferentes, tem dons diferentes. Tem gente que tem uma habilidade com dinheiro extraordinária. Sim ou não, gente? Sim. E tem outros que têm menos habilidade. Então, Deus capacita. Tem até aquela parábola, né, dos talentos. Um ganhou 1, o outro ganhou 2, o outro ganhou 5. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. E o que tinha 1, o que aconteceu? Ele enterrou. Ele não fez 2. Então ali tu já vi nitidamente que são capacidades, são recursos. Talento era uma moeda daquela época. É recurso financeiro, são bens materiais. Tá? Então, assim, não queira aquilo que o outro tem. Até porque às vezes tu não gostaria de pagar o preço que ele paga. Eu costumo dizer isso para todo mundo, né? Quanto maior a coisa, maior o pepino. Sim ou não, gente? Eu já atendi caras assim, milionários, que o cara falou chorando para mim, dizendo: pastor, eu queria ter a vida que o senhor tem. Simples, salário limitado, né? Pastoral. Mas eu queria ter a vida que o senhor tem. Então não é quanto você ganha, mas se você tem suficiente e se você tem paz. Bom, vamos falar juntos? Suficiência e paz. Vamos voltando para cá, nossa apostila, página 71. Uma questão importante aqui é como a pessoa se relaciona com o dinheiro. O dinheiro é importante, mas não pode ser o carro-chefe da nossa vida. Olha que tremenda essa frase. Ele não pode determinar o que vamos fazer ou deixamos de fazer na vida. Tem outros valores que são muito mais importantes do que o dinheiro. O que é mais importante? Dinheiro ou as pessoas? As pessoas. E quantas pessoas terminam um relacionamento por causa de, às vezes, amizades de anos, por causa de relacionamento? É dinheiro. Então as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. A vida financeira precisa ser regida pela fé. Ou seja, eu preciso trabalhar, é claro. Eu preciso ser responsável, sim. Eu preciso fazer a minha parte, é claro. Mas o que me move não é a minha capacidade, não é a minha produtividade, não é a minha capacidade de fazer riquezas ou dinheiro, mas sim a minha fé. E o que é fé, gente? Acreditar naquilo que eu não vejo. O que mais? O que mais? O que é fé, gente? Fé bíblica. Fé pode ser trocado por uma outra palavrinha. Qual é a palavrinha? Crer. Não, tá bem, crer.
mas crer tem muito a ver com fé. Mas qual é a outra palavra que se relaciona com fé? Confiança. Fé é confiar em Deus. Isso é legal, tá? Isso eu aprendi com o pastor Rodrigo uma vez numa ministração, nunca mais esqueci. O que é fé? Fé é confiar. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Fala comigo. Fé é confiar. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Quando você entrega uma tarefa para alguém, descansa, sim ou não? Você confiou que aquela pessoa vai fazer a tarefa delegada. A mesma coisa tem que ser com relação às coisas que nós apresentamos diante de Deus. Você confia que Deus vai te ajudar, sim ou não? Sim. Dinheiro é uma questão de fé. E confiar em Deus. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. E olha o que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Não pelo salário, não é pelo dinheiro. É pela fé. A vida de fé não significa que agora eu vou largar tudo e vou só viver de fé, de fuxico e areia, como diz meu amigo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo maior do que ganhar dinheiro, do que ter um salário. É o quê? É colocar a nossa confiança em Deus. Amém? Amém? Nossa confiança não pode estar no nosso salário, não pode estar no nosso patrimônio, como a maioria das pessoas faz, numa conta gorda no banco. Não pode, gente. Não nas nossas capacidades profissionais. Tudo isso é maravilhoso. A gente tem que crescer, tem que se capacitar, né? Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer isso que vocês estão fazendo aqui, aprender sobre as coisas de Deus. Eu mesmo não paro eu já estou terminando uma pós agora em psicanálise, já vou engatar outra. A gente está sempre se reciclando, sempre tem algo novo para aprender, sim ou não? Sim. Então a gente precisa crescer. Só que a minha confiança não pode estar nisso. O justo viverá pela fé. O justo não vive pelo estudo. O justo não vive pela profissão. O justo não vive por causa do dinheiro. O justo vive pela fé. E o que é o justo na Bíblia, gente? É aquela pessoa perfeita que não é? Não. O que significa o justo? Justificado por Deus, exatamente. Justificado por aquele que foi justo. Quem é que foi o justo de Deus? Jesus. Através de Jesus, quando eu coloco a minha fé nele, isso se chama justificação. Quando eu coloco a minha fé nele, Deus faz uma ação, por isso justificação, de me declarar justo perante ele, pelos méritos de quem? Jesus. Do justo Jesus. Ok? Então também não comece a achar, porque eu sou santo, porque eu sou justo. Não. Se você é justo, se você é santo, é por causa dele. Glória a Deus. Pelos méritos dele. Obrigada. Por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. É tudo por causa de Cristo, gente. A nossa parte é só a fé. E até a fé e a confiança que nós colocamos nele, foi Deus que depositou no nosso coração. Assim, pastor, vem só pela fé. Que bom. É isso. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. E a gente tem que pedir sabedoria para Deus, né? Para que Deus nos ajude. Todo mês é uma luta, né? Quem tem família, que filhos, eu também tenho. É uma luta. Todo mês para fechar no azul, né? Todo mês para pagar as contas. Eu tenho 3 filhos também, vocês sabem. Não é fácil. Quanto mais filhos você tem, mais pepino aparece, mais coisa tem para pagar. Não é fácil. Tem que matar um leão todo dia. Mas quem nos capacita? Triunfar em glória. Senhor Jesus. Tá bom? Então o justo viverá pela fé. Vamos falar junto? O justo viverá pela fé. Não pelo dinheiro. Não pelo salário. Mas pela fé. Tá bom? Quando o dinheiro deixa de ser o servo e passa a ser o Senhor, a vida espiritual entra em desequilíbrio. Começa a aparecer medo, fobias,
ansiedade, perturbações terríveis. E se tem uma coisa que nos atribula, o que é, gente? O dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do que a gente está falando. 57% dos casamentos terminam por fatores financeiros. Mais da metade dos casamentos se acabam. E o problema principal é o quê? Então olha como é séria essa questão. Isso é estimativa, tá? 57% dos divórcios acontecem por problemas financeiros. Então vamos lá. Então a vida espiritual entra em desequilíbrio quando o dinheiro deixa de ser meu servo, deixa de trabalhar para mim e eu começo a ser escravizado por ele. Então Jesus deixou bem claro: não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma potestade, é uma entidade, é um demonião que age através das riquezas deste mundo corrompido, sem Deus. Então, ou você subjuga Mamon na sua vida, ou ele escraviza e subjuga você. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Fala comigo, tudo aquilo que eu não domino, me domina. O pastor Cote já fala isso, né? Tudo aquilo que, se eu não tenho domínio próprio, eu tenho um demônio próprio agindo naquela área da minha vida. Não estou falando que é possessão demoníaca, mas no mínimo vai ter perseguição demoníaca, influência maligna naquela área específica que eu não tenho domínio próprio. Vou repetir. Tudo aquilo que eu não tenho domínio próprio, tem um demônio próprio agindo ali naquela área da minha vida. Entendeu? Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área sexual, seja em qualquer área afetiva, qualquer área. Qualquer área que você não domina, e isso é mediante a operação do Espírito Santo. É Ele governando, não é que eu domino, não, é o Espírito Santo domina o meu ser e me capacita a dominar as áreas da minha vida. Por isso, um dos maiores frutos do Espírito, gente, é o domínio próprio. É o autogoverno. Que no nosso caso não é autogoverno, é governo do Espírito em nós. Tá bom? Então, quem te domina? O Espírito Santo. Todas as áreas da sua vida? Deve ser. Tá bom? Jesus identificou o amor ao dinheiro com a presença de Mamon, uma entidade demoníaca muito versátil que está presente em todas as áreas da vida humana. Olha só que interessante. A área das finanças, a área de abrangência de Mamon, essa potestade, né? Essa entidade demoníaca, ela é tão versátil, ela é tão hábil que ela consegue entrar nas diversas áreas da vida. Saúde, consegue, por causa de problemas financeiros, às vezes, pode afetar a saúde? Sim ou não, gente? Pode afetar o emocional? Sim ou não? Pode afetar o familiar? Sim. Pode afetar as demais áreas, até espiritual. Sim, pode. Então, na questão financeira, algumas coisas importantes de serem consideradas como sintomas de perseguição espiritual, tá? Então, quando você está analisando uma pessoa, né, você está aconselhando alguém que tem problemas crônicos nessa área financeira, que às vezes até tem um bom salário, mas não consegue viver suficientemente, vive com problemas terríveis na área financeira, você tem que analisar essas características que nós vamos falar aqui. Primeiro, se tem perdas e roubos frequentes. Perdas e roubos frequentes. Uma característica disso que nós estamos falando aqui. Segundo, se tem dívidas constantes, isso é muito comum nos dias de hoje. Consumismo exagerado, compra demais. Incontinência financeira, é o que ele chama aqui de dinheiro-réia. Olha esse conceito aqui, irmãos. Dinheiro-réia.
não para dinheiro na mão dela. Pegou 2 mil reais, 2 dias já estourou tudo. Incontinência financeira, enormes gastos desnecessários e até sem explicação. Tem gente assim, né? Às vezes vai lá, abre o armário da pessoa, tá cheio de tralha que não usa. Comprou porque estava barato, comprou porque estava na promoção, comprou porque se sentiu bem fazendo a compra, tá com 100 sapatos lá, só usa 2, 3. Não, pastor, ainda tem Dinheiro réia. mulher que vai no cabeleireiro 2 vezes por semana. Tem. Ah, eu não consigo ficar, eu não consigo Tem. sair também. Tem. Dinheiro réia. É isso mesmo. Vamos lá. Todo tipo de compulsão incontrolável aponta para uma questão de exploração demoníaca. É uma compulsão. É o que os psicólogos chamam de compulsão. Como é que funciona isso na mente das pessoas? Quando você tem uma tensão na tua mente, na tua vida psiquicamente, essa tensão gera ansiedade. E a ansiedade gera compulsão. Olha só. A tensão mental gera ansiedade. E a ansiedade, se não for controlada, gera o quê? Compulsão. Fala. Pastor, essas compulsões são devido a algum trauma que teve já. Pode ser ou não, tá? Pode ser ou não. Às vezes não. Tá? São situações que a pessoa não consegue resolver. Né? Por exemplo, uma pessoa que às vezes não sabe lidar com seus próprios medos, uma pessoa que tem a mente fraca, e aí isso aí pode levar a dinheiro réia aqui que nós estamos Hereditário vendo. também pode ser. Hã? Hereditário também pode ser. Pode ser, tá? Mas geralmente tem a ver com a mente aqui, tá? Vocês estão observando aqui que tem a influência, a perseguição maligna, demoníaca, mas são muitas questões aqui também emocionais, mentais. Hoje o que mais tem, gente, não é demônio, é mente fraca. São pessoas com problemas crônicos que não cuidaram da alma. Hoje a gente vê que tem influência demoníaca? Tem endemoniado? Tem, mas é minoria. Mas muitas vezes. E graças a Deus por isso, não imagina, né? Mas muitas vezes também por ter a mente fraca, é uma brecha que o inimigo age naquela Sim, área. uma mente frágil, entrega a Satanás, ele deita e rola em cima. E pode levar até... na verdade sempre começa assim, começa com influência. Aí se você absorve aquela mentira, começa a crescer aquilo dentro de você, vira um sofisma. Vários sofismas juntos formam o que a gente chama de fortalezas mentais. E essas fortalezas mentais, quando você se entrega, né, para os problemas, para as mentiras, para o engano do inimigo, e começa a se envolver com as coisas dele, o inimigo tem acesso à tua vida. Né? O Frank Peretti já diz no livro dele, As 3 Dimensões da Batalha Espiritual, ele diz: aonde há trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas tem acesso. Entendeu? Trevas morais e espirituais. O príncipe das trevas, quem é o príncipe das trevas? Satanás, ele tem acesso. Ele diz: não, peraí, esse terreno aqui é meu. Eu conheço essa área trevosa aqui, é minha. Entendeu? Quanto mais ele vai se aprofundando, e até em estágios mais avançados, pode-se ter a possessão demoníaca, que é uma minoria, tá, gente? Graças a Deus por isso. No nosso contexto aqui do Sul é muito menos, porque a gente não tem uma influência tão grande cultural com a macumbaria, a umbanda, com pagelância, todas essas influências de ocultismo que a maioria dos estados, principalmente do norte e nordeste, tem. Então, por exemplo, o índice de possessão demoníaca no norte e nordeste é muito maior do que no sul, do que no centro-oeste. Você já deu um monte, imagina aí, então. Por exemplo, vocês não sabem, mas assim, o local que mais tem terreiro de macumba por habitante é o Maranhão. Não é Bahia? O Ivan não sabe, não é Bahia, todo mundo pensa que é Bahia, mas não é a Bahia, é o Maranhão. A cidade, a capital brasileira que mais tem a área de ocultismo, feitiçaria, umbanda, candomblé, essas coisas, o ocultismo, é Porto Alegre.
Olha só, todo mundo pensa que é Salvador, né? Não é. Exatamente. Então, vamos voltar aqui para a parte financeira, tá? Quais são outros sintomas de perseguição espiritual por causa da questão financeira? Avareza. O que é avareza? O amor ao dinheiro. Tudo é meu. É aquela pessoa, né? Que tem amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os outros. Vamos falar junto? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é o avarento, gente? É a pessoa que não vê. É, muquirana, aquela pessoa que só pensa em si, adora pular na jugular dos outros. Tem muita gente que é assim, adora. Vamos lá jantar na tua casa. Não é aquele cara, não, vamos jantar na tua, agora vem jantar na minha. Não, é aquele cara que gosta de se aproveitar dos outros, só quer pular na jugular dos outros. Vamos lá em tal lugar, com o teu carro, cara, com o meu não. E não quer pagar despesa nenhuma, quer de carona de diferença. Vocês estão entendendo, gente? Avareza. Isso é avarento. Isso é errado, isso é uma injustiça. Você vai fazer uma viagem com alguém, divide as despesas. Levar uma multa nessa viagem, ajuda o cara a pagar. A não ser que tu avisou pro cara, por exemplo, o cara aliviar o pé e o cara não ficou nem aí para ti, pisou e quebrou as leis lá, mas tu avisou, aí tudo bem. Mas, por exemplo, você fez uma viagem com alguém, além de cobrir as despesas para aquela pessoa, né? Despesas básicas, assim, combustível, óleo, se precisar, uma coisinha assim. Chegou no meio do caminho, sem querer, de repente ela levou uma multa lá, ninguém percebeu, nem você, nem ele, nem nada. Ajuda o cara a pagar também. Aconteceu isso comigo aqui, mas não. Mas está errado. Isso aí é uma injustiça. Estamos Estamos viajando, tal, aconteceu um acidente onde ninguém tem culpa. Ajuda o cara a pagar. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Fomos com alguém, bateu o carro na viagem, furou. Uma vez estava indo para a universidade e aí, sem querer, saiu uma peça do caminhão e aquela peça bateu no carro do meu amigo, entortou a roda, estragou um pneu, estragou a frente do carro. Foi uns 500 pau para arrumar. Eu estava de carona com o cara, mas eu ajudei ele a pagar. Daqui eu vou te ajudar, com 200 e tal. Porque a gente estava usufruindo daquele bem, gente. Você está me entendendo? O correto é ser justo. Estavam os 3 ali usando aquele bem, aquela situação, e só ele que vai se ferrar?